Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, semana com jogos de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de Internacional e Atlético. No primeiro jogo no Orlando Scarpelli foi 2-1 pro Internacional. Aí como é que fica a situação para a partida de volta no Beira-Rio? O Atlético precisa ganhar por um gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis, ou ganhar por 2 gols para se classificar nos 90 minutos. Para o Internacional basta apenas um empate. O Internacional tenta chegar nas oitavas da Copa do Brasil pela segunda edição consecutiva. Já o Atlético tenta chegar nas oitavas pela primeira vez na sua história. O Atlético vem para essa partida 5 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Já o Internacional vem 5 jogos sem saber como é a derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando o mau momento que o Atlético vem atravessando na temporada e analisando que o jogo é no Beira-Rio, é jogo para o Internacional se classificar sem menores dificuldades. Eu vou de 3-0 Internacional, 2 gols de Borré e 1 gol de Alan Patrick. Agora vamos falar de Cruzeiro e Goiás. No primeiro jogo no Serra Dourada foi 2-2. Aí como é que tá essa para a partida de volta no Mineirão? Qualquer empate leva o jogo para os pênaltis. Quem ganhar nos 90 minutos se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro tenta chegar nas oitavas pela segunda edição consecutiva. Já o Goiás tenta voltar às oitavas após 2 anos. A última vez que o Goiás esteve nas oitavas da Copa do Brasil foi em 2024. O Goiás vem para essa partida 4 jogos sem saber o que é vencer fora de casa na temporada. Vem para essa partida 23 derrotas seguidas jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Goiás vai vir com um novo ânimo após ter voltado a vencer fim de semana contra o Vila Nova na Série B? Sim, mas dentro do Mineirão é jogo pro Cruzeiro fazer valer o favoritismo. Eu vou de Cruzeiro para essa partida, 3-1. 2 gols de Caio Jorge, 1 de Lucas Romero pro Cruzeiro e pro Goiás gol de Jean Carlos. Agora vamos falar de Fluminense e Operário. No primeiro jogo no Germano Kruger foi 0-0. Aí como é que fica a situação para a partida de volta no Maracanã? Qualquer empate leva o jogo para os pênaltis. Quem ganhar nos 90 minutos se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Fluminense tenta chegar nas oitavas pela 6ª edição consecutiva. Já o Operário tenta chegar nas oitavas pela primeira vez na sua história. O Fluminense que vem para essa partida 4 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando a crise que o Fluminense vem atravessando e analisando que o Fluminense, para sair da crise, precisa voltar a conquistar resultados, é dever moral o Fluminense se classificar nesse jogo. Eu vou de Fluminense para essa partida, 2-0. Gols de John Kennedy e Inácio. Agora vamos falar de Juventude e São Paulo. No primeiro jogo no Morumbi foi 1-0 para o São Paulo. Aí como é que tá a situação para a partida de volta no Alfredo Jaconi? O Juventude precisa ganhar por um gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis, ou ganhar por 2 gols para se classificar nos 90 minutos. Para o São Paulo basta apenas um empate. O Juventude tenta voltar às oitavas da Copa do Brasil após 2 anos. A última vez que o Juventude esteve nas oitavas da competição foi em 2024. Já o São Paulo tenta chegar nas oitavas pela 8ª edição consecutiva. O Juventude vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vem de mais 5 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Já o São Paulo vem de 4 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Vem de mais 5 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. E o São Paulo que vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2007 não perde do Juventude no Alfredo Jaconi. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se fosse para fazer uma projeção para esse Juventude São Paulo, eu tô projetando aquele jogo que o Juventude vai sufocar o São Paulo, vai perder um caminhão de gols, São Paulo retrancado e por um milagre do acaso São Paulo achou um gol. Eu vou de São Paulo para essa partida, 1-0 gol de Luciano. Agora vamos falar de Vasco e Paysandu. No primeiro jogo no Mangueirão foi 2-0 pro Vasco. Aí como é que fica a situação para a partida de volta em São Januário? O Paysandu precisa ganhar por 2 gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis, ou ganhar por 3 gols para se classificar nos 90 minutos. Para o Vasco basta apenas um empate, ou o Vasco pode se classificar até mesmo com uma derrota por um gol de diferença. O Vasco tenta chegar nas oitavas da Copa do Brasil pela 3ª edição consecutiva. Já o Paysandu tenta voltar às oitavas de final da Copa do Brasil após 7 anos. A última vez que o Paysandu esteve nas oitavas foi em 2019. O Vasco vem para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota na temporada. 23 vitórias seguidas jogando em casa.
Vamos lá, meu palpite pra esse jogo, vamos lá. O Vasco já formalizou a classificação no jogo de ida. A dúvida que resta no jogo de volta é quanto vai ser o placar. Eu vou de 3-0 Vasco. 2 gols de Brenner e 1 gol de Andrés Gomes. Agora vamos falar de Coritiba e Santos. No primeiro jogo na Vila Belmiro foi 0-0. Aí como é que fica a situação para a partida de volta no Couto Pereira? Qualquer empate leva o jogo para os pênaltis. Quem ganhar nos 90 minutos se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Coritiba tenta voltar às oitavas de final da Copa do Brasil após 11 anos. A última vez que o Coritiba esteve nas oitavas da competição foi em 2015. Já o Santos tenta voltar às oitavas da Copa do Brasil após 3 anos. A última vez que o Santos esteve nas oitavas foi em 2023. O Coritiba vem para essa partida 4 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Vem de mais 5 jogos sem saber o que é uma derrota jogando em casa. Já o Santos vem de 6 jogos sem saber o que é uma derrota na temporada. Mas por outro lado vem de 10 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Santos vai vir com um novo ânimo após ter voltado a vencer no Brasileiro fim de semana, sim. Mas analisando que o Santos dificilmente ganha jogos fora de casa, eu não me surpreenderia se o Coritiba se classificasse. Eu vou de 2-2 nos 90 minutos. 2 gols de Pedro Rocha pro Coritiba e pro Santos gols de Gabigol e Roleiser. E nos pênaltis eu vou numa classificação do Coritiba. Agora vamos falar de Mirassol e Bragantino. No primeiro jogo no Cícero de Souza foi 1-1. Aí como é que fica a situação pra partida de volta no José Maria de Campos Maia? Qualquer empate leva o jogo pros pênaltis. Quem ganhar nos 90 minutos se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Mirassol tenta chegar nas oitavas pela primeira vez na sua história. Já o Bragantino tenta chegar nas oitavas pela terceira edição consecutiva. O Mirassol vem para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vem de mais 4 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Já o Bragantino vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2022 não perde do Mirassol. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se fosse para fazer uma projeção para esse Mirassol e Bragantino, tô projetando aquele jogo truncado, jogo de poucas chances criadas e que vai ser um jogo que não vai ser decidido nos 90 minutos. Eu vou de 0-0 nos 90 minutos e classificação do Bragantino nos pênaltis. Agora vamos falar de Jacuipense e Palmeiras. No primeiro jogo no Allianz Parque foi 3-0 pro Palmeiras. Aí como é que fica a situação para a partida de volta no Estádio do Café? A Jacuipense precisa ganhar por 3 gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis, ou ganhar por 4 gols para se classificar nos 90 minutos. Para o Palmeiras basta apenas um empate, ou o Palmeiras pode se classificar até mesmo com uma derrota por 2 gols de diferença. A Jacuipense tenta chegar nas oitavas pela primeira vez na sua história. Já o Palmeiras tenta chegar nas oitavas pela 5ª edição consecutiva. O Palmeiras vem para essa partida 15 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vem de mais 8 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com todo respeito a Jacuipense, mas esse é o tipo do jogo que seria o ideal para o Palmeiras jogar com o time reserva e os reservas mostrar serviço. Vou de Palmeiras para essa partida 2-0, 2 gols de Paulinho. Agora vamos falar de Ceará e Atlético Mineiro. No primeiro jogo na Arena MRV foi 2-1 para o Atlético Mineiro. Aí como é que está a situação para a partida de volta no Castelão? O Ceará precisa ganhar por 1 gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis, ou ganhar por 2 gols para se classificar nos 90 minutos. Para o Atlético Mineiro basta apenas um empate. O Ceará tenta voltar às oitavas de final da Copa do Brasil após 4 anos. A última vez que o Ceará esteve nas oitavas foi em 2022. Já o Atlético Mineiro tenta chegar nas oitavas pela 6ª edição consecutiva. O Ceará vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Já o Atlético Mineiro vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Ceará está atravessando seu pior momento na temporada, sim, mas é o típico do jogo que eu não me surpreenderia se o Ceará fosse lá e eliminasse o Atlético Mineiro. Eu vou numa classificação do Ceará para essa partida, vou de 1-0 Ceará nos 90 minutos, gol do Pedro Henrique. E nos pênaltis, classificação do Ceará. Agora vamos falar de Remo e Bahia. No primeiro jogo na Fonte Nova foi 3-1 pro Remo. Aí como é que fica a situação para a partida de volta no Mangueirão? O Bahia precisa ganhar por 2 gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis, ou ganhar por 3 gols para se classificar nos 90 minutos. Para o Remo basta apenas um empate, ou o Remo pode se classificar até mesmo com uma derrota por 1 gol de diferença. O Remo tenta voltar às oitavas de final da Copa do Brasil após 23 anos. A última vez que o Remo esteve nas oitavas foi em 2003. Já o Bahia tenta chegar nas oitavas pela 5ª edição consecutiva. O Remo vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota na temporada. Já o Bahia vem para essa partida 5 jogos sem saber o que é vencer. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Reverter 2 gols fora de casa numa partida de mata-mata é uma tarefa difícil. Eu diria que em 99,9% das vezes é impossível.
mas se o Bahia jogar um mínimo de futebol, acredito que ainda dá pro Bahia se classificar. Eu vou de 2-0 Bahia nos 90 minutos. Gol de Eric Pulga e Everaldo pro Bahia. E nos pênaltis, classificação do Bahia. Agora vamos falar de Chapecoense e Botafogo. No primeiro jogo no Newton Santos foi 1-0 pro Botafogo. Aí como é que fica a situação pra partida de volta na Arena Condá? A Chapecoense precisa ganhar por um gol de diferença para levar o jogo pros pênaltis, ou ganhar por 2 gols para se classificar nos 90 minutos. Pro Botafogo basta apenas um empate. A Chapecoense tenta voltar às oitavas de final da Copa do Brasil após 8 anos. A última vez que a Chapecoense esteve nas oitavas foi em 2018. Já o Botafogo tenta chegar nas oitavas pela 5ª edição consecutiva. O Botafogo que vem para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando que o Botafogo tem feito seus melhores jogos fora de casa, é o típico do jogo que o Botafogo tem condições não só de se classificar, mas de se classificar vencendo. Eu vou de Botafogo para essa partida, 2-1. Gols de Barbosa e Matheus Martins pro Botafogo e pra Chapecoense gol de Marcinho. Agora vamos falar de Confiança e Grêmio. No primeiro jogo na Arena do Grêmio foi 2-0 pro Grêmio. Aí como é que fica a situação pra partida de volta no estádio Batistão? O Confiança precisa ganhar por 2 gols de diferença para levar o jogo pros pênaltis, ou ganhar por 3 gols para se classificar nos 90 minutos. Pro Grêmio basta apenas um empate, ou o Grêmio pode se classificar até mesmo com uma derrota por um gol de diferença. O Confiança tenta voltar às oitavas de final da Copa do Brasil após 24 anos. A última vez que o Confiança esteve nas oitavas foi em 2002. Já o Grêmio tenta voltar às oitavas após 2 anos. A última vez que o Grêmio esteve nas oitavas foi em 2024. O Confiança vem para essa partida 6 jogos sem saber o que é vencer na temporada. E de mais 3 jogos sem saber o que é vencer jogando em casa. Já o Grêmio vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Grêmio tem aquela chance de poupar alguns titulares pensando no Brasileiro fim de semana. Enfrenta um Confiança em crise. Enfrenta um Confiança que está quase na zona de rebaixamento da Série C. É jogo que o Grêmio tem que classificar e classificar vencendo. Eu vou de 1-0 Grêmio, gol de Riquelme Freitas. Agora vamos falar de Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. No primeiro jogo na Arena da Baixada foi 0-0. Aí como é que fica a situação para a partida de volta no Antônio Ascioli? Qualquer empate leva o jogo para os pênaltis. Quem ganhar nos 90 minutos se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Atlético Goianiense tenta voltar às oitavas de final da Copa do Brasil após 2 anos. A última vez que o Atlético Goianiense esteve nas oitavas foi em 2024. Já o Atlético Paranaense tenta chegar nas oitavas pela 11ª edição consecutiva. O Atlético Paranaense vem para essa partida 7 jogos sem saber o que é vencer fora de casa. Vem de 5 derrotas seguidas jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se tem um momento para o Atlético Paranaense espantar esse fantasma dos jogos fora de casa, esse momento é agora. Eu vou de Atlético Paranaense para essa partida, 2-1. 2 gols de Viveiros para o Atlético Paranaense e para o Atlético Goianiense gol de Gustavo Coutinho. Agora vamos falar de Corinthians e Barra. No primeiro jogo na ressacada foi 1-0 pro Corinthians. Aí como é que tá a situação pra partida de volta em Itaquera? O Barra precisa ganhar por um gol de diferença para levar o jogo pros pênaltis, ou ganhar por 2 gols para se classificar nos 90 minutos. Pro Corinthians basta apenas um empate. O Corinthians tenta chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil pela 5ª edição consecutiva. Já o Barra tenta chegar nas oitavas pela primeira vez na sua história. O Corinthians vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Vem de 4 vitórias seguidas jogando como mandante. Já o Barra vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Barra poupou titulares no fim de semana na Série C. Tem a vantagem de estar com o elenco descansado. Tem a motivação de ser um dos jogos mais importantes da sua história. Mas dentro de Itaquera é jogo para o Corinthians fazer valer o favoritismo. Eu vou de Corinthians para essa partida, 3-1. 2 gols de Linga e 1 gol de Dieguinho pro Corinthians. E pro Barra gol de Gabriel Silva. Agora vamos falar de Vitória e Flamengo. No primeiro jogo no Maracanã foi 2-1 pro Flamengo. Aí como é que tá a situação pra partida de volta no Barradão? O Vitória precisa ganhar por um gol de diferença para levar o jogo pros pênaltis, ou ganhar por 2 gols para se classificar nos 90 minutos. Pro Flamengo basta apenas um empate. O Vitória tenta voltar às oitavas de final da Copa do Brasil após 5 anos. A última vez que o Vitória esteve nas oitavas foi em 2021. Já o Flamengo tenta chegar nas oitavas pela 10ª edição consecutiva. O Vitória vem para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota na temporada. E de mais 6 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Já o Flamengo vem de 10 jogos sem saber como a derrota na temporada. E de mais 5 jogos sem saber como a derrota jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Vitória vem num bom momento na temporada. Tem feito seus melhores jogos em casa.
mas time por time a obrigação de classificar é toda do Flamengo. Vou de Flamengo para essa partida, 1 a 0, gol de Luiz Araújo. Agora vamos falar de CRB e Fortaleza. No primeiro jogo no Castelão foi 2 a 1 pro Fortaleza. Aí como é que fica a situação para a partida de volta no estádio Rei Pelé? O CRB precisa ganhar por um gol de pênalti para levar o jogo para os pênaltis, ou ganhar por 2 gols para se classificar nos 90 minutos. Pro Fortaleza basta apenas um empate. O CRB tenta chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil pela 3ª edição consecutiva. Já o Fortaleza tenta voltar às oitavas após 3 anos. A última vez que o Fortaleza esteve nas oitavas foi em 2023. O CRB vem para essa partida 23 vitórias consecutivas na temporada. Já o Fortaleza vem de 9 jogos sem saber qual é uma derrota. E de mais 5 jogos sem saber qual é uma derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O CRB começou a se reencontrar dentro da temporada? Sim. Vive o seu melhor momento em 2026? Sim. Mas acredito que o Fortaleza tem apenas condições de saber jogar com o regulamento embaixo do braço. Vou numa classificação do Fortaleza para essa partida, vou de 1 a 1. Gol de Danielzinho pro CRB e pro Fortaleza gol de Luiz Fernando. Vou falando dos jogos da Copa do Brasil, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre aqui tá se inscrevendo, deixando o like, compartilhando e comentando. Isso é importante demais pra mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada.